E aí, você que é artista ou tá no caminho para se tornar um artista, você quer ser um food truck ou você quer ser o McDonald's? Ação! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Antes da gente começar essa conversa, eu convido vocês a curtir esse vídeo, compartilhar o conteúdo e o canal. E se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e aí você nunca vai perder as minhas atualizações e os vídeos novos. E qual que é a relação entre hambúrguer e arte? Bom, essa é uma das minhas várias formas de entender o mercado e a nossa posição como artistas nele, e eu garanto pra você que vai fazer sentido. Vem comigo que eu já te explico. Essa é a teoria do food truck. Seja você um profissional da área da ilustração, dos quadrinhos, talvez você seja um autor, um desenhista, um roteirista, um colorista, mas de alguma forma você está envolvido com a produção artística, ou você é um estudante que está construindo o seu caminho para algum dia trabalhar com isso, eu acho que essa reflexão vai ser bem interessante para vocês. É claro, vamos concordar, nada do que eu estou falando aqui é regra, cravado na pedra. Tudo isso é questionável, tudo isso dá pra gente debater. Essa é a minha forma de ver essas coisas e é uma forma de refletir sobre o assunto que faz muito sentido pra mim. E eu espero que te ajude de alguma forma a refletir sobre o seu papel e o seu lugar nesse meio, nessa cena, nesse mercado. Tirar um pouco de um possível peso nas costas que a gente tem ao lidar com essa área. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente começa a desenvolver uma carreira artística, ou seja, estudar para se tornar um artista, né, se preparar, talvez academicamente, em curso livre, em curso universitário, quando a gente começa a se posicionar como profissional, colocando portfólio online, criando um Instagram, uma página no Facebook, muito disso envolve a nossa própria colocação. Ou seja, ninguém vai falar para você que você é um profissional, porque, convenhamos, um diploma não garante nada, e por mais que você faça muitos e muitos cursos, é o seu portfólio, é a sua vivência, o seu trabalho, o seu relacionamento com as pessoas, com os clientes, com os leitores, que vai determinar o seu profissionalismo. E o seu lugar dentro dessa cena, claro. Então, deixa eu te explicar. É muito comum para os profissionais da área, ou para quem está querendo entrar, como eu falei, especialmente a galera mais jovem, de se deparar com um mercado que tem muita gente. Na nossa área é muito comum que a gente decida seguir carreira como artista a partir das nossas influências que estão no mundo aí fora. A gente vive num mundo que é extremamente carregado de imagem, né, de comunicação visual. A gente está o tempo inteiro olhando para telas, computador, tablet, celular, televisão, videogames, e a gente lê muito, ou deveria ler até mais, né? Mas a gente consome bastante coisa de impresso também. Pra galera dos quadrinhos e da ilustração, se você não acompanha o que está sendo produzido na sua cena, você já começa mal. Mas é muito comum que a gente decida entrar para esse mercado, querer seguir carreira a partir dessas influências que nós temos ao longo da vida. E é normal, é tudo bem, é assim que funciona mesmo. Alguns incentivos que você pode ter da sua família, dos amigos, da sociedade às vezes, ajudam a gente a entender que aquilo é uma carreira possível e que a gente pode ganhar a vida fazendo o que a gente mais ama. E galera, é real, é verdade e eu sou prova viva disso. Eu conheço muita gente que também construiu a sua carreira, construiu o seu caminho profissional numa área dentro das artes, que é, sei lá, comumente é muito vista como uma coisa que não dá futuro, que não dá dinheiro. Não é o caso desse vídeo, mas guarda isso para uma próxima conversa. Só que a mesma coisa que faz a gente se apaixonar pelas artes e querer seguir carreira, pode ser o que vai te tornar frustrado e derrotado por esse mesmo meio que você decidiu entrar. O que isso significa? É meio complicado, né? A gente cresce observando grandes cases de sucesso, então a gente vê grandes ilustradores, grandes estúdios de animação, de games, grandes autores de quadrinhos, não necessariamente crescendo, mas já tendo um grande alcance na cena. É o caso de Maurício de Souza, Ziraldo, Disney, Warner Brothers com os Looney Tunes e qualquer outra coisa que eles façam lá nesse caso, Marvel, DC, até Dark Horse e a Image, a gente começa, geralmente a galera que nasceu aí pós anos 60 já nasce num mundo que é carregado dessas grandes franquias, né? Eles estão em todos os lugares, é muito fácil de encontrar, eles estão sempre de alguma forma se renovando. Os filmes da Marvel nos últimos 20 anos são um grande exemplo disso. Eles estão em todos os lugares e hoje em dia todo mundo conhece os super-heróis da Marvel, mesmo que não seja a partir dos quadrinhos.
Bom, então o que acontece? A gente quer fazer quadrinhos, quer ser músico, quer ser cozinheiro, quer ser cineasta, fotógrafo, etc. E a gente muito provavelmente vai ser influenciado a ser essas coisas, a perseguir essa carreira, a partir dos exemplos, dos cases de maior sucesso que tem por aí. E é meio que inevitável, né? Eu cresci nos anos 80 e 90 lendo quadrinhos da Turma da Mônica, da Disney, da Marvel, da DC, da Image, e pra mim fazer quadrinhos era fazer aquilo. O que acontece? A gente acaba construindo a ideia, e eu já vou te falar por que essa ideia é errada, de que ter sucesso profissional nessa área é ter o mesmo tamanho de alcance de produção que os maiores nomes da área. E, de novo, não é assim. Claro, quando eu era pequeno, eu não fazia ideia de como funcionava o mercado editorial, de como funcionava a economia dos países, eu não sabia de nada, né? Então, imaginar que ver a produção, por exemplo, do Maurício de Souza no estúdio dele, e da Marvel e da DC, me faz pensar que eu poderia chegar no mesmo lugar que eles chegaram, né? Eu sempre tive um pouco dessa mentalidade. Se foi possível lá, é possível comigo também. E aí eu tenho que encontrar um caminho para fazer aquilo dar certo. E foi muito mais perto da minha experiência na universidade, né, que eu me formei em artes visuais, que eu comecei a entender que tem diversas etapas para a gente chegar naquele lugar, e que não necessariamente você vai chegar naquele lugar, não porque você não é capaz, mas é porque tem outras coisas envolvidas. Essa ideia de um jovem autor que tem uma ideia para uma saga, para uns personagens e tudo mais, para um universo ficcional, e pensar que vai chegar ao ponto daquilo virar um mangá de sucesso ou um anime de sucesso que vai estar na banca com uma frequência considerável ou na televisão, e que isso vai ser uma coisa de alcance muito grande, é muito comum. Até pra galera que curte muito mangá e anime, isso é super comum. Todo mundo quer ser o criador do próximo Dragon Ball. Todo jovem autor que quer trabalhar com super-heróis quer criar o próximo Super-Homem ou o próximo Homem-Aranha. E eu acho até que essa pretensão, né, ela é interessante porque mantém a gente meio que apaixonado pela coisa, engajado em trabalhar, direcionando para aquele alvo muito alto, para aquele alvo que tá super longe, mas a gente pensar que a gente pode atingir aquilo é de certa forma interessante. Talvez te mantenha motivado, talvez te mantenha apaixonado, né, para chegar lá, mas infelizmente isso não vai ser o caso da maior parte das pessoas. Agora, vamos focar um pouco mais em quadrinhos. Por que que ninguém, hoje em dia, vai se tornar o próximo Maurício de Souza no Brasil? E assim como ninguém vai se tornar o próximo Walt Disney ou o próximo Osamu Tezuka? Porque todos esses grandes nomes que se tornaram marca e que construíram um tipo de identidade, de produção de conteúdo, eles conseguiram isso numa época muito específica da história dos seus determinados países. E, né, vamos colocar maior, mais amplo na história do mundo, vai? Porque foram boas ideias, bons desenhos, uma excelente administração, plano de negócios, todo um monte de coisa que foi construída, mas não podemos deixar de levar em consideração a época em que isso aconteceu. O Maurício começou a produzir e a publicar lá pelos anos 50 para 60 e levou um tempinho até ele se consolidar, e eu sei, a gente sabe, é só ler a biografia do cara, que ele batalhou muito, ele trabalhou muito para conseguir chegar onde hoje a MSP está. Eu tô falando aqui de Maurício de Souza porque nós estamos no Brasil, mas leve em consideração que Disney é a mesma coisa, e isso depende do momento econômico, histórico, cultural. Isso depende de uma série de fatores que não podem ser reproduzidos hoje em dia. E hoje em dia, não tem como a gente aplicar o mesmo plano de negócios que o Maurício teve quando ele começou a trabalhar ou quando ele começou a expandir o alcance dele como artista de histórias em quadrinhos. Porque o mundo é completamente diferente hoje em dia. Naquela época não tinha internet, não tinha TV a cabo, as sucessivas e infinitas crises econômicas que o Brasil sempre teve estavam no momento em que era propício. E aí o Maurício foi lá, resiliente, continuou e conseguiu chegar onde ele chegou. Levou muito tempo e é o produto de um contexto muito específico, de uma configuração muito específica da pessoa, do trabalho, do empenho, da situação econômica, da situação histórico-cultural e por aí vai. Ok? Entenderam a questão? Então, se você hoje em dia criou os seus personagens e você gostaria de publicar na banca, ter um parque de diversões temático, ter desenho animado na televisão, ter brinquedos e produtos nas lojas, não quer dizer que não é possível. Tudo é possível, mas é muito mais improvável de você chegar nesse tamanho hoje em dia, especialmente começando hoje em dia.
E a gente tem aqui no Brasil diversos, não só no Brasil, né, mas em outros lugares também, diversos exemplos de estúdios e pessoas e grupos de autores que não conseguiram chegar no mesmo patamar, mesmo que o trabalho fosse bom, e mesmo tentando aplicar o mesmo plano de negócios que rolou com outras pessoas que tiveram esse sucesso. E aí o que acontece? Você provavelmente vai ficar muito frustrado quando começar a tentar produzir as suas histórias em quadrinhos e levar os seus personagens mais pra frente e se deparar com o mundo como ele é hoje, em que apesar da gente ter a internet e as redes sociais para ter um alcance muito, muito, muito gigantesco, não quer dizer que você vai atingir um grande sucesso comercial, pelo menos não a curto prazo. E isso pode ser extremamente frustrante, e fica aí um aviso pra galera. Jovens autores ou até autores um pouco mais vividos e tal, e às vezes isso daí serve até pra mim, cara, eu tenho que me lembrar dessa questão. A gente não precisa chegar na escala dos grandes estúdios ou dos grandes nomes, especialmente quando a construção desses grandes estúdios e grandes nomes se deu ao longo de uma época que a gente não vai viver de novo, por diversas questões, inclusive e especialmente a tecnológica. O mundo era bem diferente até o começo da internet de banda larga. E principalmente, o mundo era bem diferente antes das redes sociais. Mas essa frustração não pode fazer a gente desistir do nosso sonho de publicar, de criar e de produzir conteúdo e viver da nossa arte. Porque, de novo, vou reforçar para vocês, é possível, sempre foi e sempre vai ser. Depende de uma série de fatores, mas não quer dizer que você não vai conseguir. Porque olha só, o nosso parâmetro de comparação é muito complicado nesse sentido. Ou a gente é ultra bem sucedido no porte de um Maurício de Souza, ou a gente é derrotado, ou a gente é um fracasso. Não pode ser desse jeito, a gente não pode pensar nisso. Existe uma escala entre o anonimato e ou o fracasso, né? O fracasso é um negócio bem mais complicado, mas significa que você tentou, já é um ponto positivo. Mas existe um caminho muito grande entre o anonimato e o estrelato de uma multinacional, de uma grande corporação, porque é isso que esses grandes estúdios são. Eles são empresas, são corporações, eles trabalham com muita gente, produzindo muita coisa. E bom, no Brasil a gente tem muitos autores de quadrinhos e tirinhas que conseguem ter uma projeção considerável e publicar fora do país, transformar o seu material em produto, transformar o seu material em animação. Isso existe, mas não vai ser da mesma escala que a Marvel, a DC, que o Tintin, que Dragon Ball, que a Turma da Mônica atingiram. Porque, de novo, outra realidade, tá? A gente cresce, então, com essa percepção, talvez essa ideia de que ou a gente vai ter que ser extremamente bem-sucedido, milionário, ultra famoso no mundo inteiro, ou não vale, ou a gente é derrotado. Como que a gente pode repensar essa grande questão? É aí que vai entrar a proximidade da minha reflexão que envolve o food truck. Então, tem alguma coisa a ver com food truck aqui no meio. Confia em mim, vamos chegar lá. Vamos pensar assim. Do que você gosta mais? Do hambúrguer do McDonald's ou de um hambúrguer artesanal preparado por uma lanchonete pequenininha do bairro da sua cidade? Leve em consideração que essa reflexão vale para gastronomia, para música, para teatro, para produção de cinema, para produção de animação, de games. Eu acho que vale para tudo isso, mas eu vou falar aqui especificamente de ilustração e quadrinhos porque é a minha área. De qualquer forma, se você chegou aqui de outras áreas das artes, seja muito bem-vindo e eu acho que essa conversa pode ser facilmente adaptada para sua realidade, ok? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que não tenha sido muito confuso. Bom, então é isso, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse papo, essas ideias e essas reflexões, que possa ser útil para você de alguma forma. E se você conhece alguém que tem interesse por esse tipo de conteúdo ou até que esteja precisando dessas palavras, compartilhe o vídeo, convida o pessoal para assistir também. E também, o que você pensa sobre esse conteúdo? Você concorda, discorda, tem outra forma de entender essas situações que eu falei? O que você pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários e vamos bater um papo. Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Obrigado pela companhia até aqui. Abração para vocês, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau. Corta.